Alô, som. Prezados ouvintes, é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez. O objetivo, como de sempre, nós estarmos reunidos todos os sábados, a partir das 10 horas, neste lugar. Não é outro senão de vos anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus na vida daquele que crê. O Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida em favor de todo mundo, prestes a ser recebido nos céus, dera ordem aos seus discípulos para que fossem por toda parte e pregassem o Evangelho a toda criatura, a fim de que aquele que crer e for batizado seja salvo, porém aquele que não crer será condenado. De modo que nisto é manifesto que não há outro caminho, que não há outra via de salvação para os homens, senão o sangue de Jesus Cristo que foi vertido em favor de vós. O apóstolo Pedro, nas suas primeiras pregações, onde, depois do seu primeiro sermão registrado, onde 3.000 almas se converteram e se batizaram ao Senhor, recomendou àquela geração: salvai-vos desta geração perversa. E a mesma mensagem é que o Espírito de Deus conclama a todo aquele que ouve: salvai-vos desta geração perversa, porque muitos andam de uma parte a outra, esquecendo-se do fato de que Jesus Cristo vai voltar, esquecendo-se do fato de que a palavra de Deus diariamente se cumpre fidedignamente, mas por conta das distrações da vida, como foi nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, como se a mensagem do pregoeiro Noé nunca houvesse de ser cumprida, mas até o dia que foi, e já era tarde demais. E portanto vos dizemos: convertei-vos ao Senhor, arrependei-vos dos vossos pecados, enquanto é tempo, enquanto a porta da graça aberta se encontra. Deus vos ama. O desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, recordai-vos da ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo. A mensagem da salvação não está restrita ou não alcança somente judeus, ou não alcança somente gregos, ou não alcança ainda somente os brasileiros, ou ainda somente os americanos. Enfim, é para todo o mundo, o que manifesta que de fato Deus é e deseja salvar a todo o mundo. Portanto, que Deus te abençoe. E lembre-se: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hino de número 231. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer.
seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Hino de número 211. Vem enquanto Deus te chama e tu sentes seu amor, pois do céu poder derrama para salvar o pecador. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Se da vida tens o fardo e tua alma triste está, crê em Deus, não sejas tardo, que Jesus te salvará. Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz, volta a Deus, mas confiando, e feliz então serás. Venha Cristo que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Aleluia, Jesus. Hino de número 18, logo após o nosso irmão Severino, oportunidade. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece Deus, confia, deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor,
escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, rogue em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, é com grande satisfação que nós estamos aqui. Nós somos um grupo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós estamos aqui porque aqui no livro de São Lucas, capítulo 16, e o verso 15, diz o Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E este sinal seguirão aos que creem. Amém? Olha só, Jesus disse: pregai o Evangelho, isso é o dever do crente. Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. Mas também nós dizemos: ai das pessoas se não aceitar o Evangelho de Cristo também. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de um homem velho numa nova criatura. O Evangelho, ele muda o caráter do homem. O Evangelho, ele é o poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Aleluia! O Evangelho de Cristo, aonde ele chega, as coisas mudam. Aleluia! A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva e ela não volta vazia. Oh, glória a Deus! E aqui ele diz: é uma responsabilidade que o crente tem em seus ombros, de pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Meu amigo, Deus não quer que pegue ninguém de surpresa naquele dia. Nós sabemos que Jesus está às portas, o sinal da sua vinda cada dia mais se aproxima. E ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão. Graças a Deus que não é de todos, mas ele falou que é de muitos. Então é por causa do pecado, a iniquidade, a corrupção. Jesus disse que na sua vinda é comparada como nos dias de Noé. O pessoal comia, bebia e dava-se em casamento. Isso é pecado? Claro que não é. Mas isso aí estava no primeiro plano do ser humano, igual hoje. As pessoas não se preocupam com a sua vida espiritual, não sabendo que nós somos corpo,
alma, espírito. Aleluia! Nós precisamos de se alimentar por causa do nosso corpo físico. Nós temos que se alimentar porque nós temos que trabalhar. Mas a nossa alma não precisa do alimento material. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Olha, meu amigo e meu irmão, que você está ouvindo a palavra de Deus. Agradece a Deus por essa palavra revelada. A palavra de Deus ela é revelada para os 4 cantos do mundo, porque naquele dia Deus não quer pegar ninguém de surpresa. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, Jesus Cristo, para todos aqueles que nele crêem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, por favor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, aceite Jesus como Salvador, enquanto é tempo. Aleluia! Enquanto é tempo, porque essa porta vai fechar. Aleluia! E nós estamos na porta. Nós somos a igreja que estamos na porta. E nós nunca vamos sair da porta, porque a Bíblia diz que a porta é Jesus. Essa porta é estreita. Aleluia! E a porta larga é que conduz à perdição. E Jesus disse que muitos entrarão por ela. Então, meu amigo, olha só que grande oportunidade que Deus está dando nesta manhã. Ide por todo mundo e pregar meu evangelho. Ide por todo mundo e pregar o meu amor. Ide por todo mundo pregar a minha doutrina. Ide por todo mundo pregar a minha santidade, a minha justiça, que esse mundo já está no maligno. Então receba esta palavra como um presente de Deus. Aleluia! Porque vai vir aqui muito tempo na terra. A Bíblia diz que vai ter fome. Fome, não de comida, sede não de água, mas vai ter fome da palavra de Deus. A Bíblia diz que vai vagabundo do norte ao sul, procurando a mensagem, a palavra de Deus, mas não vai ter mais inspiração. Meu amigo, você tem que ter seu encontro com Jesus. O que é que Jesus quer de você? Ele não quer sacrifício, Ele só quer que você se arrependa dos seus pecados, reconhece que é um miserável pecador, que precisa do amor e do perdão de Cristo. Aleluia! E depois do arrebatamento da igreja, vai se levantar um só presidente, vai ser duas comunidades aqui na terra. É o anticristo e o falso profeta. E aquelas pessoas que não foi arrebatada, que não aceitou Jesus como Salvador, vai ficar nesse mundo. A Bíblia diz que a ira de Deus vai cair sobre os homens. E aí vai entrar a nova era. Aí vai entrar o anticristo que vai reinar na terra. E as pessoas só vão comprar algumas coisas no mercado se tiver carimbado o número 666. Meu amigo, eu estou falando isso porque está escrito na Bíblia. A palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia! E se você receber o número 666, você vai encarar o juízo de Cristo naquele dia. Então, por isso que o profeta Isaías, ele está falando aqui nesta manhã: hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçai os vossos corações. Crê no Senhor Jesus e será salvo você só não. Aleluia! Olha só que presente de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa de Deus. Você apenas tem que crer que Jesus, que Deus enviou o seu único Filho nessa terra para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! E ele ainda diz: os sinais seguirão aos que creem. Você tem que crer que Jesus Cristo é o Salvador. Você tem que crer que Jesus tem autoridade na terra para perdoar pecado. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que crer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus que derramou o seu sangue para nos dar vida e vida eterna. É por isso que nós estamos com essa grande responsabilidade de pregar esse evangelho genuíno, o evangelho que não muda, o evangelho que não pode ser falsificado, não. O evangelho, ele bate. A palavra de Deus é comparada com uma espada de 2 gumes, ela vai e ela volta também. A palavra de Deus é comparada
Ela vai entre a alma e o espírito, junta e medula, e ela tem um discernimento para decidir os pensamentos dos homens. Então, meu amigo, o Evangelho é o poder de Deus. Aceite a palavra de Deus, tenha seu encontro com Jesus, aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Entrega, meu amigo, entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega aqueles problemas que você pensa que não tem solução, aqueles problemas que o médico falou que não tem mais solução para aquela enfermidade, aquele problema da justiça que você pensa que você já perdeu. E aqui nós estamos te trazendo essa mensagem maravilhosa. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Tem pessoas que entregam, mas não confia. Aleluia! A fé, a obra é morta, meu amigo. Entrega e confia. Tem outros que confia, mas não entrega. Entrega de corpo e alma a tua vida para Jesus, e você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, e um bom dia de saudação a todos que estão passando neste lugar nesta hora. Que Deus possa abençoar ricamente nesta manhã, não só você, como nós e toda a nossa família, e que possamos sim verdadeiramente levar aqui a palavra do Senhor. Não quero ser árduo na minha palavra, mas eu vou dizer aqui, é um livro que foi escrito por várias pessoas que naquela época foram inspiradas por Deus. É o único livro que tem vários autores, desde o passado, lá do comecinho do mundo, no Jardim do Éden, até para o dia de hoje, aonde estão se cumprindo o Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, Jesus vai dizendo: a porta é estreita, e um dia ela vai se fechar. E como você verá esse dia? Eu quero deixar para você que tiver sua Bíblia, você que está passando, você que está aqui conosco, em Lucas, no capítulo 22, diz o seguinte: a porta é estreita. Foi falado sobre a porta, sobre o fechamento do caminho, mas eu quero completar nesta manhã. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: não são os poucos que se salvam? E ele disse: porfiai, ou seja, confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão a entrar e não poderão. Eu quero dizer para você até aqui, meu amigo, que muitos vão procurar entrar nessa porta, e essa porta se chama Jesus. Certa vez, no dilúvio, um homem chamado Noé, ele foi proclamado a pregar durante 120 anos. Ele estava pregando: o dilúvio vai vir, Jesus vai mandar água sobre a terra, se arrepende dos seus pecados, volte para Jesus. Mas os homens naquela época não deram crédito à palavra, porque era um homem pregando sobre a salvação, era um homem pregando que o dilúvio ia vir e muitos iam partir, mas eles não deram crédito. A porta era estreita e naquele tempo eles podiam fazer tudo o que queria, mas Noé continuava pregando: a salvação está por perto, se arrependam, a porta vai fechar. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que não só quando os animais entraram naquela barca, entraram naquele barco, ela se fechou por fora.
a mão do Senhor se fechou por fora. E eu quero dizer que quando aquela família estava ali dentro, talvez queria salvar aquele povo, talvez era uma criança chorando, era um pai de família, talvez ali estava um que necessitava da salvação, mas deixou seu coração endurecido. Seu coração começou a endurecer porque viu que aquilo dali não ia dar em nada, viu que aquilo dali era loucura de Noé e a sua família. Mas quando a mão do Senhor fechou a arca por fora, Ele fechou a porta por fora, e ali começou a garoar, e ali começou a chover, e ali começou a água a descer, até que levou a todos, e ali ceifaram a sua vida. Eu quero dizer que nesta manhã, meu amigo, Jesus está falando sobre a porta do teu coração. Jesus está falando sobre a porta da salvação, a porta da salvação que é Jesus. E ele diz o seguinte, que todo aquele que não entrar pela porta, um dia vai tentar bater, vai querer bater e vai se arrepender, porque não entrou pela porta. E depois que ela trancar, meu amigo, essa porta é a salvação, essa porta é o arrependimento dos seus pecados. Todo sábado, esses irmãos estão aqui, não para falar de religião, não para falar de outras coisas, a não ser a porta da salvação. Jesus Cristo é a porta da salvação nessa manhã. Que você possa, meu amigo, dar crédito à palavra de Deus, não à religião, porque religião nós estamos tendo muito, mas a porta da salvação é uma só, e ela se chama Jesus, que é essa porta estreita que um dia pode fechar e depois será tarde demais. Será tarde, porque muitas das vezes talvez você cria na religião, talvez você cria no seu entendimento, no seu intelecto, mas não cria na salvação, que é a porta, que é Jesus Cristo. Então nessa manhã, meu amigo, eu deixo para você o seguinte, e diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão a entrar e não poderão. Que Deus possa abençoar vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Maravilha, graças a Deus. Graças a Deus. Porta maravilhosa. Porta da felicidade, porta da alegria. Se você está triste, depois que você passar por essa porta, você vai sentir gozo, paz, alegria e vida com abundância. Já foi dito que a porta que nós mencionamos é Jesus, não há outro, meu querido. Que maravilha contemplar os filhos de Deus caminhando nessa terra. Mas também é triste em saber que poucos estão dando valor. Só vai correr na hora que a porta estiver fechando. Só na hora que começar os relâmpagos, a chuva, entrar na arca. Graças a Deus que a porta estava aberta para muitos. Aleluia! E ela continua aberta. O povo de Deus aqui na terra insiste em falar do Criador, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos. Aleluia! Como é bom a gente ter experiência com essa palavra. Oh, aleluia! Graças a Deus! É um prazer nós sairmos dos nossos lares, talvez com a saúde abatida. Aqueles que servem a Jesus também é corrigido, meus amados. Eles são corrigidos com amor e não desanima. Aleluia!
vamos abrir as nossas portas e vamos dizer: entrai pela porta, é estreita, o caminho largo, você sabe, você já sabe, nós nem precisamos falar mais, mas insistimos: evita o caminho largo. É tempo, aleluia, de encher os nossos corações do temor, do amor, da vida, da esperança, da saúde. E você só vai encontrar isso estando com Jesus. Aceite a Jesus, não rejeita. Aleluia! Jesus Cristo é real. Ele está vivo e vai voltar. Talvez o teu Jesus é morto, mas eu te garanto, o meu é vivo. Eu não carrego ele no pescoço, faço as minhas bagunças e de noite deixo ele e vou dormir tranquilo. Não, esse não. O meu está vivo. Se eu estiver caminhando fora do caminho, o Espírito Santo que desce sobre os crentes repreende, fala: vai, gente, olha para frente. O homem sábio tem 2 olhos na sua cabeça. Todos têm 2 olhos, mas o sábio, ele sabe ver e olhar quando as coisas ruins, maldições, falta de respeito ao próximo, aleluia, impiedade. A Bíblia fala da impiedade. Salmo 1 é muito triste. O caminho do ímpio, aleluia, e a felicidade do justo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, e nem se assenta. Aleluia! Porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. O cristão é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Mas ele tem que se esforçar. Igual o profeta Jeremias diz na palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 15, olha a necessidade daquele povo que conheceu Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles conheceram Jesus. Nós também. Nós conhecemos nosso Jesus. Por isso saímos dos nossos lares. Aleluia! E viemos trazer para você, filho do Deus vivo. Você é filho dele. Agora, se você abandonar ele, aí fica diferente. Quantos filhos abandonam o pai? Depois tem que voltar algemado, acorrentado. Mas primeiro pisou no pai, na mãe, no irmão e sumiu. Não deu notícias, mas agora chega, manso e calmo. Chega mansinho. Pequei contra ti, pequei contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai recebe. O pai recebe com abraço. Os irmãos recebem com carinho. Mas foi preciso estar algemado e acorrentado. Jeremias, capítulo 15, versos 16. Olha como é que o povo era de primeiro. E aí tem muita gente até hoje assim, achando as tuas palavras, logo as comi.
Aleluia. E as tuas palavras foi para mim gozo, alegria do meu coração. Aleluia. Alegria do meu coração. Olha, aleluia. O teu nome, ó eterno Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus. A palavra de Deus é alegria, é gozo. Como é que a pessoa vai comer a palavra? Lendo ela. Quando você quer passar uma palavra na faculdade, você come aquilo que o professor dá e você será bem sucedido. Assim é a palavra de Deus. Achando as tuas palavras, logo as comi. E no meu coração foi gozo, alegria. Isso que eu desejo para você, meu amado. Você não é outra coisa. Você e a sua família é a imagem, semelhança de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Mateus 10, 30. Eu e o Pai somos um. Se você tem o Deus verdadeiro, aleluia, porque tem o Deus falso, viu? Quem é o Deus verdadeiro? Venha à Assembleia de Deus, tem professores lá para te ensinar qual que é o falso e o verdadeiro, o original, o real, aleluia, o genuíno, o cândido, aleluia. Esse é o nosso Jesus. Jesus é real, cândido, limpo, original. Você vai ter uma vida diferente. Nada nesse mundo vai te segurar. Você vai ser árvore plantada em ribeiros de águas. E Deus vai te abençoar, tanto você como a sua família. Não vai ser preciso você voltar humilhado. Mas aqueles que serão humilhados, muitas das vezes serão exaltados. Os que é exaltado serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Não vou esperar para essa correção. Vamos chegar para Jesus. Vamos dar ouvido a esse povo que diz que é povinho. Não. Esse povo tem uma morada. Com certeza. Eles têm uma morada. Que Deus te abençoe. E que o Pai, o Filho, o Espírito Santo que nos dá esse sol maravilhoso seja o teu refúgio e a tua fortaleza, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz no seu lar, com a sua família. Mas levando Jesus Cristo. Sem mim está escrito: nada podeis fazer. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vejo um homem de dentro da conversa. Vejo um homem de com um cântaro na mão. Vejo um homem de dentro da congregação. Vejo um homem com um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra você. Vejo um homem de branco
dentro da congregação vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber. Mergulha nessas águas, dessas águas que varão do movimento que é movimento. Mergulha nessas águas, dessas águas que movimento que é movimento. Mas a água de Deus, com agitar, o varão do movimento acaba de chegar. As águas de Deus, com agitar, o varão do movimento acaba de chegar. Mas ele é general de guerra, mas ele é Deus tremendo na terra. Mas ele é general de guerra, mas ele é Deus tremendo na terra. Olha o anjo do Senhor aí, olha o anjo do Senhor irmão, olha o anjo do Senhor aí, olha o anjo do Senhor irmão. Chegou a hora da vitória, o anjo está passando com uma boa. Chegou a hora da vitória, o anjo está passando com uma boa. Mas ele é general de guerra, mas ele é Deus tremendo na terra. Mas ele é general de guerra, mas ele é Deus tremendo na terra. Olha o anjo do Senhor aí, olha o anjo do Senhor irmão, olha o anjo do Senhor aí, olha o anjo do Senhor irmão. Chegou a hora da tua vitória, o anjo está passando com a bênção na mão. Chegou a hora da tua vitória, o anjo está passando com a bênção na mão. Eita glória! Nós agradecemos a possibilidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorificado ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, e meus irmãos em Cristo Jesus que estão ao nosso alcance nesta oportunidade, nós saudamos com a santa, maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. E ele tem uma promessa, que aonde estiver reunido em seu nome, ele está presente. Então cremos nós que aqui nesta manhã não estamos só, mas estamos com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também no contando que tem o círculo de anjos nos guardando a mando de Deus. E aqui viemos não para apresentar um espetáculo, nem falar coisa de outro mundo. Talvez falamos algo que você já ouviu falar, mas nossa responsabilidade, desde quando encontremos com o Senhor Jesus Cristo, pois já foi falado que Ele é a porta, já foi falado que Ele também é o caminho, foi falado também que Ele é a verdade e a vida.
e agora eu completo. E ninguém vai ao Pai, disse ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essas ordenanças ele deixou narrado no coração dos seus apóstolos, alguns anos atrás, e eles cumpriram com o seu mandamento, e a sua palavra chegou até o nosso dia. E hoje aqui, essa responsabilidade está nas nossas mãos, então não podemos estar com dificuldade, não podemos sentir envergonhado, pois a própria palavra disse, aleluia, como o apóstolo Paulo escrevendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa salvação é que nós estamos aqui nesta manhã para transmitir para você que está ouvindo essa humilde palavra, que só Jesus Cristo pode salvar o homem. E ele aqui então na sua palavra, eu quero deixar um versículo que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 1, versículo de número 8 apenas, que diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É por isso que estamos aqui, porque os nossos irmãos antepassados, eles não cruzaram os braços, eles levaram esta mensagem que chegou até nós. E hoje sentimos a grande necessidade de passando para o restante daquele que nos ouve. Que Deus neste dia glorioso continua te abençoando, que Deus neste dia glorioso continua te dando a oportunidade, que Deus neste dia glorioso abre a sua vista espiritual para que o Espírito Santo possa falar no teu coração. E as minhas palavras ficam por aqui, e eu agradeço essa gloriosa oportunidade. Amém. Prezados ouvintes, estamos chegando ao final de mais esta oportunidade e desde já querendo desejar a todos um bom final de semana. E lembre-se, mais uma vez, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esgotaram bastante os meus irmãos a mensagem de Cristo nesta manhã. Jesus Cristo voltará, e se deseja salvar a tua alma, sabei que o caminho é estreito, que apertado é o caminho que conduz à vida, por isso que poucos se acertam com ele. As pessoas nesta geração estão confundindo as coisas. Deus é amor, verdadeiramente Ele o é, mas Ele é amor no sentido de que Ele enviou Jesus Cristo para nos conceder uma segunda chance, uma porta para o perdão, porque Deus punirá o pecado onde quer que ele seja encontrado, porque o que o homem semear, isto ele ceifará. Deus é a própria essência da justiça, não a justiça terrena, que é falha, que é comprável, que é subornável, mas a essência verdadeira da justiça, de se dar a cada um que lhe é devido. Ora, Deus não deixará as coisas por isso mesmo. O que a justiça humana não compensou, a justiça de Deus certamente alcançará e fará as devidas compensações. E por isso, arrependa-se dos seus pecados, porque se nos havermos diante de Deus para sermos por Ele julgados, não haverá escapatória, não haverá defesa. A palavra de Deus diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se não for por Jesus Cristo, não seremos absolvidos.
pode-se fazer rituais, sacrifícios, oferendas tantas quantas forem. Se Jesus Cristo não for Senhor da sua vida e verdadeiramente o seu Salvador, não adentrarás as mansões celestiais, conforme Deus promete àqueles que o amam e o obedecem. Certa feita perguntaram para Cristo que se há necessário de fazer para que adentre o reino de Deus. Fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é exatamente esta: aqui vos abstenhais das vossas concupiscências, que deixai as vossas malignidades, e segui conforme o que Deus determina, o caminho que Deus aponta, o caminho da piedade, o caminho da justiça, perante a obediência à palavra do Senhor. E deixamos para a mensagem final nesta manhã, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus Cristo no seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio, foram feitos milagres extraordinários, prodígios nunca antes contemplados. Os cegos tinham vista. Ora, se formos conferir a passagem que o cego de nascença é curado, aquele ao qual os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ao que Jesus lhes respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas assim o foi, para que fosse nele manifesta a glória de Deus. Este homem, ao ser por Cristo curado, conhece-se nessa passagem que, desde os tempos antigos, nunca antes havia acontecido tal milagre. E os fariseus chegam para Jesus e perguntam e pedem exatamente isso: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. E semelhantemente se faz essa geração perante Deus, nos seus corações, dizendo: quisera eu ver da parte de Deus algum sinal para que eu verdadeiramente creia nele e constate a sua existência. Ora, o Espírito de Deus vos conclama exatamente o que Jesus Cristo disse para aquela geração: uma geração má e adúltera pede um sinal, e o sinal dado a esta geração já foi fornecido, a saber, o de que Jesus Cristo deu a sua vida e que ao 3º dia ressuscitou. Ora, este sinal por si já basta. Este sinal por si já transcreve o maior milagre outrora efetuado. Não porque Cristo ressuscitou, isso também o é, mas o maior milagre realizado foi que nenhuma condenação agora há para aqueles que em Cristo crerem. Queridos, milagres foram feitos na terra do Egito, prodígios maravilhosos foram executados, mas enquanto o sangue não foi vertido, a liberdade não ocorreu. Semelhantemente, não haverá liberdade da condenação eterna se, enquanto o sacrifício de Cristo não se fizer válido sobre a vossa vida. Meus amados, não há o que fazer mais. Deus enviou o seu Filho, Deus fez conhecida a sua palavra, Deus enviou o seu Espírito. Não há o que mais fazer senão se renunciar aos vossos pecados e, tomando posse do poder que o Espírito de Deus concede a todo homem, a todo indivíduo, ora, para que este se abstenha dos seus antigos caminhos, porque na verdade não somos ingênuos, sabemos que o pecado está entranhado na natureza humana,
ele é difícil de se vencer. Não se vence pela força de vontade, mas se pelo Espírito de Deus mortificares as obras da carne, verdadeiramente caminhareis acima destas ondas. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, nessa mesma entonação, acerca de que o milagre da ressurreição de Cristo e o dar da sua vida é sinal suficiente para a salvação, e é suficiente para que Deus seja conhecido. Ele assim transmite a mensagem nessas palavras: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo Paulo, então, respondendo a uma certa soberba por conta dos judeus, e até mesmo por conta dos gregos, porque para os judeus, Jesus Cristo não é o Messias, porque ele não se instituiu como tal. Ora, falta-lhes a verificação da palavra de Deus. E os gregos, por sinal, encontram-se descrentes no tempo de Paulo, a despeito da pregação do Evangelho, exatamente porque isso não era congruente com a sabedoria greco-romana até então conhecida. Ora, mas o apóstolo Paulo declara que Deus aniquila toda essa sabedoria, Deus reduz a nada toda essa soberba. Haja visto que por estas coisas não ocorrem a salvação, haja visto que por estas coisas não ocorrem transformação de vida. Ora, a palavra de Deus, quando adentra e penetra o coração dos homens, é capaz de transformar o homem numa nova criatura, onde as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O Estado, dia após dia, encontra-se mais e mais ineficiente, por não saber como gerir, como solucionar os problemas complexos deste tempo. Mas, se os homens ouvirem o Evangelho e derem crédito ao Espírito de Deus, e se puserem a comprovar os caminhos de Deus, então a luz lhes resplandecerá, e então Deus será conhecido de muitos, porque a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom, e que bem-aventurado é o homem que nele confia. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Ora, não adianta ficar naquela posição passiva de eu não acredito em Deus e fica por isso mesmo. A palavra de Deus, o Espírito do Senhor vos conclama a que vos proponha a se certificar da existência deste Deus. Chegai-vos a Deus por intermédio de Jesus Cristo, confesse a Deus os seus pecados, confesse a Cristo os seus pecados e Ele vos perdoará. A palavra de Deus diz que o que faz separação dos homens para com Deus são unicamente os nossos pecados, não são os demônios, não são, enfim, quaisquer outras coisas, senão os vossos próprios pecados. E para isto, este impedimento pode ser removido no instante que vos confessardes a Cristo os vossos pecados, porque este é um advogado fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Ora, sabei vós que suficiente é o sacrifício de Cristo realizado, o maior sinal já verificado na história,
o sinal que de fato fez o marco divisório da história humana. Este fator histórico ainda continua com toda a eficácia e poder para transformar a vossa vida, para vos fazer abrilhantar a luz, para vos de fato endireitar as veredas e ainda abrir as portas daquilo que é impossível. Ora, o Senhor é o Deus do impossível. Que Deus glorioso, que Deus maravilhoso, que Deus único, que Deus soberano, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é de fato o Senhor. Queremos saber se nesta ocasião tem alguém para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se tem, venha depressa. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Pode ser tarde demais. Jesus Cristo está às portas, mas cuide que, se encerrar a tua vida hoje nesta terra, onde tu passarás a eternidade? Pois se não estiveres com Cristo, meu amado, não há garantia de vida eterna. Não há garantia de vida eterna para com Deus, senão de perdição eterna. Cristo se manifestou exatamente para vos livrar da perdição e condenação eterna. Ora, aqueles que rejeitarem ao Senhor e permanecerem nos seus caminhos, nos seus maus caminhos, não há outra escapatória. O inferno lhes aguarda, mas nisto, repetimos, Deus manifesta o seu profundo amor, onde nas palavras do próprio Jesus Cristo ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque os homens, por amarem mais a glória de Deus, mais a glória dos homens do que a de Deus, fazem coisas absurdas, vendem os seus valores, mas os valores de Deus, os caminhos para o céu são inegociáveis, já estão instituídos. Basta que decida hoje por ti aceitares ao Senhor Jesus e ter selado em teu coração, em teu ser, o Espírito de Deus, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e vos preparará para o céu. Estamos aqui na Avenida Domingos Mariano, número 720, Assembleia de Deus de Ministério de Madureira. Temos outras Assembleias de Deus de Ministério de Madureira espalhadas pelos demais bairros desta cidade. Faça-nos uma visita, ou ainda procure uma denominação que pregue o Evangelho verdadeiro como é, o Evangelho que não negocia com o pecado, que não é complacente com as transgressões para agradar aos ouvidos humanos, mas que manifesta o amor de Deus ao pecador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.